pão que alimenta a alma, a palavra de Deus. Mateus, capítulo de número 4, e o versículo 17, diz o seguinte: Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. O 18, e Jesus andava junto ao mar da Galiléia. Viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque era pescador. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Queridos irmãos, ouvintes da Palavra de Deus, ouvinte que se liga neste momento na difusora, né? Nós temos aqui esses dois belos versículos da Palavra de Deus e temos um assunto muito alevante, ou seja, muito interessante por dia de hoje, porque o próprio Jesus, ele vai ensinar, ele começa o seu ministério logo após João ser preso. Jesus começa a pregar a palavra, começa o seu ministério, e ele começa de uma forma muito interessante quando ele diz: Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque é chegado, aleluia, o reino do céu. Jesus, ele passava e ensinava e pregava uma palavra simples, uma palavra que muitos hoje já não pregam mais. Jesus pregava de um modo que hoje as pessoas, muitos, já não usam mais o mesmo texto, o mesmo conteúdo dessa palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ele não pregava dizendo que você ia obter algo para a sua vida material, ou até mesmo coisa que lhe trouxesse, lhe atraísse como alegria. Não, ele começou a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. É chegado a hora de nós se arrependermos. Mas o mais interessante que nos chama a atenção, que me chama a atenção hoje, né, meditando nesta palavra, ele prega de uma maneira tão simples, mas tão objetiva, que se nós der ouvido, se nós observar, ele está dizendo: o reino do céu está chegando, ou seja, eu estou te apresentando uma oportunidade para você ter dias melhores, para você ter vida melhor, para você abandonar o pecado, você abandonar o caminho que está errado, você abandonar aquilo que tem trazido nos dias de hoje, falando por dia de hoje, trazido angústia, decisões erradas, decisões precipitadas. Jesus está dando uma oportunidade, está dizendo: se arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Não há mais tempo de nós dizer: não, amanhã eu deixo de fazer isso, ou daqui uns 3, 4 dias eu vou pensar. É hoje. Nós temos que se arrepender, é hoje. Nós temos que se consertar, é hoje. Porque a salvação está mais perto do que quando nós aceitamos a Cristo. Jesus está chegando, ele está às portas. Nós podemos observar isso se nós vermos a palavra de Deus, a alerta que Jesus nos dá. Ele está voltando, ele está chegando, ele vem buscar uma igreja, um povo, no meio de um povo. Não é todos que sobem ou todos que são salvos. Louvado seja o nome do Senhor. Tem os escolhidos, a Bíblia diz: são muitos chamados, mas pouco é os escolhidos. Louvado seja Deus. É como que seja uma seleção. Tem uma quantidade de pessoas, eu vou selecionar, só vai entrar esse que está justo nos caminhos de Deus.
Eu não vou chegar e dizer, pegar todos que estão ali reunidos e levar. Não, não é assim. Tem que ter arrependimento. Tem que se converter dos maus caminhos. Tem que se converter das más palavras, das más ações. Tem que se converter das veredas erradas. Louvado seja o nome do Senhor. Tem que deixar muitas coisas, renunciar muitas coisas. Louvado seja Deus. E muitas vezes nós dizemos dentro de nós, aleluia, nós oramos em silêncio e apresentamos muitas coisas a Deus, mas nós não deixamos de fazer. Mas nós não deixamos de agir diferente, de agir correto como Deus quer que nós haja, de amar como Deus quer que nós ame, de orar pelo aquele que nos persegue, de dizer para Deus, Senhor, tem de misericórdia dessa alma. Não, pelo contrário. Muitas e muitas vezes nós estamos apontando, fazendo pré-julgamento, sem antes conhecer a verdadeira situação do meu irmão, da minha irmã, do meu vizinho. Louvado seja o nome do Senhor. Isso traz angústia para nós mesmos e nós não percebemos. Louvado seja Deus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para o versículo de número 18. Jesus, andando junto ao mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque era pescador. Ele vai concluindo no versículo 19 assim: e disse-lhe, vinde após mim, e eu vos farei pescador de homens. Louvado seja o nome do Senhor. Este versículo também nos chama muito a atenção. Eu meditando antes de eu vir para cá, para os estúdios, eu me preparei para vir, peguei a Bíblia e fui meditar um pouco, e eu achei esse versículo também muito interessante. Jesus não chama um homem capacitado. Se nós olhar para esse versículo, né? E nós vamos ver que Pedro e André, eles eram pescador. Eles trabalhavam na água, pescando para sobreviver. Não era um homem de leitura eloquente ou de palavras bonitas. Não era um homem já preparado, de bom estudo, de bons diplomas. Não, era pescador. E como pescador, louvado seja o nome do Senhor, ele é chamado, aleluia. Mas Jesus vai dizer, vinde após mim, e eu farei pescadores de homem, ou seja, pescadores de alma. E se nós olhar para a história, para o histórico de Pedro, Pedro era um homem grosso mesmo, não era daqueles que, como se diz, não levava desafio para casa, não. Era daqueles homens, como diz assim, ele não aceitava ser contrariado. Louvado seja o nome do Senhor. É tanto que quando Jesus, os soldados foram prender a Jesus, ele tirou a sua espada e decepou logo a orelha de um dos soldados, dos sumos sacerdotes. Pedro era metido a valente, né? Era homem grosso mesmo, né? Tido assim como de não levar desaforo para casa. Pedro é modificado, ou seja, transformado através do ensinamento de Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Às vezes, queridos, nós somos mal compreendidos, ou até mesmo, digamos assim, nós não temos a mesma posição que o outro tem. Nós se achamos pequeno diante daquele que tem digamos assim, uma palavra comovente. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quem capacita é Jesus. Jesus pode chamar qualquer um. Louvado seja o nome do Senhor. Que ele capacita. Que ele faz o homem diferente. Ele é muito interessante nós meditarmos, porque Jesus é o educador.
Jesus é professor, Jesus é médico, Jesus é conselheiro, Jesus é a paz, Jesus é a inteligência, Jesus é aquele que transforma, Jesus é o que opera milagre, Jesus foi o que deu vida, Jesus foi o que te chamou, Jesus é o que leva para o céu, Jesus é que te aproxima de Deus, Jesus é que faz a obra, louvado seja o nome do Senhor. Agora existe o homem para ser canal de Deus na terra, Alecandarabasuri decantará. Eu digo assim, sem medo de errar, aleluia. Quando Jesus chama, ele se responsabiliza. Ele se responsabiliza quando ele chama. Louvado seja o nome do Senhor. É ele que faz todas as coisas. Inclusive foi ele que me fez e te fez. Foi ele que nos deu vida. Foi ele que nos trouxe o fogo de vida. Portanto, que Deus assim abençoe a nós todos. E que você que está ouvindo aí porventura este programa, deixa eu te dizer, tu tem um dono. E este dono é o conhecedor de todas as coisas. Não te importa o que pode haver contigo. Tão somente creia que ele é o provedor da minha e da tua vida. Que Deus assim abençoe a todos nós, em nome de Jesus.